Oi, sétimo ano. Hoje o capítulo 19, Répteis conquistando um novo ambiente. Então, aquecendo, tem uma tirinha do Horácio em que ele encontra um osso. Aí ele fala: ó, um fóssil. Pensar que isso aí foi parte de um grande animal. Passeou por aí há milhares de anos, talvez milhões. Sustentou toneladas de carne e músculos, provavelmente de um grande carnívoro. Um feroz e gigantesco monstro, espalhando terror, pânico, maior e mais violento do que todos do seu tempo. Deve ter aprontado horrores. Aí, com um ar de descanso, né? Tudo tem seu tempo. Então, depois de ler os quadrinhos, você pode escrever a qual animal Horácio está se referindo? Pensando nisso, durante a leitura dos quadrinhos, o Horácio descreveu o animal a partir de um fóssil. O que você entende por fóssil? Mãos à obra. Os répteis são os primeiros animais perfeitamente adaptados ao ambiente terrestre. Não só porque seus pulmões são mais eficientes do que os dos anfíbios, mas principalmente pela grande invenção dos répteis para se reproduzir fora d'água. Os ovos com casca e com um equipamento que permite o desenvolvimento embrionário no seu interior. Aí do lado tem uma fotinho de um réptil saindo da casca, né? Então os ovos com cascas foram importantes na conquista do ambiente terrestre. Quais são os répteis? Podemos separar esses animais nos seguintes grupos. O primeiro, quelônios. Possui uma carapaça óssea, curva e dorsal, e um plastrão achatado ventral. São as tartarugas, geralmente marinhas, os cágados, animais de água doce, e os pesados jabutis terrestres, além da tartaruga gigante das Ilhas Galápagos. Então aqui tem um corte, o plastrão, essa parte de baixo aqui da tartaruga, né? É a carapaça, é a parte de cima. Né? Os escamados são lagartos, lacertílios e as cobras, ofídeos, cujo corpo é recoberto por escamas. Exemplos de lacertílios: o teiu, que é comum no Brasil, camaleões, lagartixas e etc. Procure saber mais a respeito do dragão das Ilhas Komodo, na Indonésia, do monstro de Gila, dos desertos mexicanos, e da cobra de vidro. As serpentes são escamados sem pernas e algumas são peçonhentas, isto é, conseguem injetar veneno nas suas presas. Sapos, por exemplo, são venenosos, mas não são peçonhentos, porque eles não conseguem injetar o veneno na presa, tá? Aqui a imagem, a cobra real, à esquerda, e o iguana marinho das Ilhas Galápagos. Ao contrário do que mostram os encantadores de serpentes com suas flautas, as cobras são surdas. Então eu quero que vocês pesquisem como elas conseguem acompanhar o encantador, como elas acompanham o encantador, tá? Mediante a sua surdez. Crocodilianos são os fortes e poderosos jacarés sul-americanos, os crocodilos africano e australiano,
os aligatores da América do Norte e o gavial, que é um crocodilo do rio Ganges, na Índia. Separei umas fotos de cada um para vocês aqui, ó. Esse aqui é o nosso jacaré do Pantanal, tá? O primeiro aqui à esquerda. Aqui ao lado é um crocodilo africano do rio Nilo. Aqui um crocodilo australiano. Desse lado aqui os aligatores dos Estados Unidos. E esse aqui é o gavial. O gavial, olha que fofinho o biquinho dele, ó. Ele dá nos rios, no rio Ganges, na Índia. Tá? Então, voltando, conectando. Estudo francês acha embriões de réptil pré-histórico no Paraná. Fósseis de mesossauros foram encontrados na cidade de Irati. Esses objetos datam de 280 milhões de anos atrás. Então, uma equipe de cientistas franceses descobriu no Brasil e no Uruguai alguns fósseis de embriões de répteis com aproximadamente 280 milhões de anos, informou o Centro Nacional Francês de Pesquisas Científicas. Os embriões desses répteis pré-históricos e aquáticos, denominados mesossauros, são 60 milhões de anos mais velhos que os que haviam sido registrados até agora. Além disso, o estudo publicado na revista científica Historical Biology apresenta novas informações sobre o modo de reprodução dos mesossauros, mas não chega a esclarecer se os mesmos eram vivíparos, quando o embrião se desenvolve dentro da fêmea, como nos humanos, ou ovíparos, ele se desenvolve em um ovo. Os paleontólogos desse centro francês, do Museu de História Natural da França e da Universidade de Pierre e Marie Curie de Paris, estudaram as espécimes em gestação e demonstraram que os mesossauros que povoaram esse nosso território aqui da América do Sul armazenavam os embriões no útero durante a maior parte do desenvolvimento embrionário e, por isso, acham que podem se tratar de exemplos vivíparos. Em Mangrulho, no nordeste do Uruguai e também na bacia do Paraná, do Rio Paraná, a mesma equipe de cientistas encontrou 26 espécimes de mesossauros adultos, todos associados a embriões e seres que datam da mesma época que os fósseis encontrados no Brasil. O achado é difícil de ser catalogado, mas provavelmente se trata, na maior parte dos casos, de embriões no útero, o que reforça a tese de que os mesossauros eram vivíparos, explicaram os cientistas. Os especialistas, no entanto, encontraram um ovo isolado que coloca em dúvida a opção do viviparismo e indica que os mesossauros do Uruguai botavam ovos em um estado avançado de desenvolvimento. Em razão dessa descoberta, a tese de oviparidade não foi descartada. Que eu já mostrei para vocês. Então vamos lá. O tegumento, tá? A cobertura e o esqueleto. Carapaças, escamas e placas córneas dos encouraçados crocodilianos não permitem a respiração através da pele, que não possui glândulas. Se os répteis alcançaram sucesso no meio terrestre, ele ainda não é total, pois seu esqueleto mostra um detalhe que impede uma locomoção perfeita, apesar da sua boa musculatura. As pernas, olha aqui do lado, as pernas, além de curtas, prendem-se dos lados do corpo e não na parte de baixo, como acontece aqui com os bípedes, né? Com as aves, ó, as pernas prendem-se na parte de baixo. Já os répteis, né, as pernas do lado do corpo, né?
quelônios apresentam um afiado bico córneo. Alimentação. Se alguns quelônios e certos lagartos são herbívoros, a maioria tem hábitos alimentares carnívoros. A respiração. Pulmonar, porém, as tartarugas marinhas também absorvem oxigênio da água pela pele que reveste a cloaca. Abertura comum no sistema digestório, excretor e reprodutor. Também possuem cloaca os peixes cartilaginosos, os anfíbios, os répteis, as aves e alguns mamíferos primitivos. A temperatura do corpo. Todos são animais de sangue frio. Tá? Então aqui tem um esqueminha, ó. Aqui ó, o sangue venoso e aqui o sangue arterial. Tá? E aqui nesse espaço os dois se misturam. Aqui no ventrículo os dois se misturam. Tá? O sangue venoso com o sangue arterial. Aqui nos anfíbios e répteis ocorre mistura do sangue venoso e arterial. Eles são animais de sangue frio. A reprodução. Os sexos são separados e as fêmeas, geralmente ovíparas, põem ovos com casca e com estruturas que facilitam a sobrevivência do embrião no interior do ovo e, portanto, fora da água. Garantem o desenvolvimento embrionário. A gema ou vitelo, proteínas e gorduras que fazem a nutrição. Bolsa d'água ou âmnio. Não só protege contra choques mecânicos, como impede a desidratação do embrião. Alantoide. Bolsa ou saco que acumula a urina do embrião, evitando que ele seja envenenado por ela. A sua parede permite as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico, com o ambiente, pois a casca calcária, que é feita de cálcio, ela é bem porosa. Aqui nós temos um corte ó, de um ovo, né? A gema, aqui uma câmara de ar, a casca, né? Cicatricula, a clara do ovo, né? E a chalaza. Estou explicando para vocês, ó, o ovo de répteis e aves, chalaza, é um cordão de clara mais denso que sustenta a gema. Cicatricula ou disco germinativo é a região de desenvolvimento do embrião. Tá? E aqui nesse corte aqui, ó, embrião de ave com pouco mais de 12 dias. Então você tem o embrião, tá? Aqui a alantoide, que é aquela bolsa onde fica armazenada a urina, tá? Para o embrião não morrer envenenado. O intestino, né? Aqui propriamente em rosinha aqui, ó, o embrião. Aqui o vitelo, né? Ou gema, que vai servir de proteínas e nutrientes para sustentar o embrião. O âmnio, né? Que é essa bolsa aqui, ó, que protege o embrião contra algum choque mecânico, né? E para que ele não se desidrate também. Né? A casca calcária, né? Todos aqui. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm desenvolvimento direto, isto é, não apresentam larvas. A jararaca ilhoa, cobra peçonhenta, da ilha de Queimada Grande, litoral paulista, é hermafrodita. Possui os dois sexos no mesmo indivíduo, os quais não funcionam ao mesmo tempo. Tá? Então, um mesmo indivíduo, ele pode, em um determinado momento, ele gestar os filhotes, né? Ele fazer a gestação, e num outro momento ele pode simplesmente transferir, né, os seus espermatozoides para um outro animal. Tá? Então ele pode fazer os dois papéis, tá? Mas nunca os dois ao mesmo tempo. A biologia. Além de realizarem o controle biológico de pragas, impedindo que populações daninhas cresçam causando prejuízos, os répteis são importantes como alimento para o ser humano. Tartaruga, cobra, jacaré, tudo serve de alimento. Sua pele serve para a fabricação de calçados, bolsas, cintos, etc.
principalmente se forem criados especialmente para o abate, que é um manejo sustentável, sem pôr em risco qualquer espécie, pois os criadores são obrigados a devolver 10% dos filhotes de cada ninhada para a natureza. Acidentes com cobra. No Brasil, existem 7 grupos ou famílias de cobras não peçonhentas, as quais compreendem as mussuranas, caninanas, jiboias, sucuris, cobras cipós e falsas corais, e outras. As cobras peçonhentas no Brasil compõem 2 famílias, o grupo das corais e o das jararacas, que são sucuris, sururucus e cascavéis. Surucucus, perdão, e cascavéis. Não podemos garantir se uma cobra é peçonhenta pelo formato, pela forma triangular da cabeça, pelas pupilas verticais, pelo tipo de escamas ou pela espessura da cauda. Algumas possuem fossetas lacrimais ou fossetas loreais entre as narinas e os olhos, com as quais localizam as presas pelo calor. Entretanto, as corais não possuem fossetas loreais e são peçonhentas. Então aqui algumas das cobras, tá? Dos tipos de cobras. As ágrifas, tá? Elas não possuem presas inoculadoras de veneno. São elas a sucuri, a jiboia, jararacuçu, do brejo e etc. Opistógrifas. Apresentam um ou mais pares de presas posteriores, aqui atrás, ó, com sulco extremo por onde escorre o veneno, apresentando perigo reduzido. São exemplos as falsas corais e mussurana. As proteróglifas possuem presas sulcadas, tá? Sulcadas é que tem um furinho aqui, tá? A presa, tá? Como se fosse uma agulha. Porém, situadas anteriormente, aqui na frente, ó. São exemplos a verdadeira coral e serpentes marinhas. E por fim, as solenógrifas possuem presas com canal, né, interno. São exemplos a cascavel, a jararaca, a urutu e a surucucu. Tá? Então aqui, ó, a fosseta loreal, tá? É entre a narina e os olhos. A coral não tem essa fosseta e, no entanto, ela é peçonhenta. Tá certo? Os tipos de venenos de cobras são elapídico, das cobras corais, da mamba negra da África, das serpentes do mar e entre outras. Botrópico, da jararaca, da jararacuçu, da urutu e etc. Crotálico, das cascavéis. Laquético, da surucucu, a maior cobra peçonhenta do nosso país. Chega a 3 metros de comprimento. Para cada um dos venenos, existe um soro antiofídico específico. O anti-elapídico ou antibotrópico, e assim por diante. A anticrotálico, a antilaquético, tá? E todas elas têm um antídoto específico para cada veneno. Você sabia? Vital Brasil, mineiro da campanha, exerceu diversos ofícios para pagar os estudos de medicina. Foi condutor de bondes, auxiliar de engenheiro e professor particular. Os esforços não foram em vão. Formado em 1891 pela Faculdade do Rio de Janeiro, é conhecido internacionalmente
por seus estudos pioneiros sobre veneno de cobra. Formado, clinicou em várias cidades paulistas, entre as quais Rio Claro, Jaú, Leme, Pirassununga, combatendo epidemias. Casado, fixou-se em Botucatu. Impressionado com o elevado número de pessoas que morriam depois de serem picadas por cobra, começou a dedicar-se ao estudo do veneno desses animais e às intoxicações provocadas em outros seres, o ofidismo. Em 1897, foi nomeado ajudante do Instituto Bacteriológico do Estado, dirigido por Adolf Lutz. Um ano mais tarde, Vital conseguiu imunizar animais com veneno de cascavel, jararaca e urutu, obtendo os primeiros soros específicos no combate aos seus venenos. Esses começaram a ser aplicados em 1901. Com a criação do Instituto Butantan em 1901, Vital Brasil assumiu a direção dos trabalhos de instalação do laboratório. Poucos meses depois, fabricou os primeiros tubos de soro antipestoso. Realizou ainda um extenso programa no Instituto, que passou a fornecer soros e vacinas contra o tifo, a difteria bacilar, o tétano, a varíola, a vacina BCG, contra a tuberculose, as sulfonas, as penicilinas e soro contra animais peçonhentos. Fundou em Niterói, no Rio de Janeiro, o Instituto de Higiene, Soroterapia e Veterinária, mais tarde conhecido como Instituto Vital Brasil, que dirigiu até a sua morte em 1950. Umas atividades agora, turminha. A tirinha aqui embaixo, retirada de um site, né? Do projeto Tamar. Tamar, que significa tartaruga marinha. Pai, este é o Paulinho. Como você sabe? São todos iguais? Porque eu batizei todos eles com o mesmo nome. Simples assim, né? Então vamos lá. A primeira, quais são os animais que aparecem na tirinha? Isso é fácil, né, turminha? Peixes e tartarugas. Letra B. A que classe de animais eles pertencem? Peixes ósseos e répteis. Letra C. Dê duas características de cada um desses animais, dos peixes e dos répteis. Então vamos lá. Peixes ósseos. A respiração branquial, pele permeável e são ectotérmicos. Os répteis. Respiração pulmonar, a pele é revestida por couraça, que é uma carapaça óssea, curva e dorsal, né? E além de um plastrão achatado. Número 2. Qual a principal diferença entre os pulmões dos anfíbios e os pulmões dos répteis? Os pulmões dos répteis já possuem alvéolos e são mais eficientes do que os pulmões dos anfíbios, tanto que não há respiração cutânea nos crocodilianos, quelônios e escamados. 3. Explique a mudança de cor ou de cores conforme o ambiente ou a situação em que se encontram os camaleões, lagartos, anfíbios e certos peixes. Vamos lá, pessoal. Através de células especiais da derme, os cromatóforos, os quais emitem ou recolhem seus pseudópodes, espalhando ou sobrepondo pigmentos, permitem assim alteração de cor, facilitando a camuflagem. Número 4. Quais os répteis que podem viver em ambientes marinhos? Tartarugas, né? Que possuem uma respiração auxiliar pelo tegumento da cloaca. Algumas cobras peçonhentas, cujo veneno é poderoso, e certos iguanas, encontrados no arquipélago dos Galápagos.
Por que os répteis não respiram através da pele? Porque a pele é revestida por couraça, placas epidérmicas, escamas ou carapaças ósseas e plastrão, como nos quelônios, uma vez que seus pulmões são desenvolvidos. Número 5. Por que as cobras trocam de pele? Para permitir o seu crescimento. Número 6. Pesquise quais os tipos de jacaré que fazem parte da fauna brasileira. Tá? Então eu quero saber todos os tipos, tá? É 1, 2, 3, são 4 tipos de jacaré. Tá? Então eu quero o nome deles todos, tá bom? 7. Explique a relação entre os ovos com casca e a adaptação dos répteis ao ambiente terrestre. Os anexos embrionários substituem funcionalmente o ambiente aquático. 8. Se resolvêssemos cobrir a casca de um ovo com uma camada de gel qualquer, o que aconteceria com o embrião? Ele morreria asfixiado, pois impediríamos o trânsito de oxigênio e gás carbônico através da casca. 9. Dê o nome dos anexos embrionários do ovo ou estruturas que mantêm vivo o embrião no seu interior. Esse eu passei para vocês agora. Então, a número 8, a número 9, são esses anexos aqui que nós estamos falando. Ó. São todos esses aqui. Ó. Tá? O alantoide, a câmara de ar, o vitelo, o intestino, o âmnio, a clara, a casca calcária. Tá? Esses são os anexos, tá? Que permitem que o embrião se desenvolva dentro de um ovo. Tá? Então, essa aí é a 9. Número 10. O menino colocou a mão em um buraco onde havia uma cobra e, apesar de não tê-la tocado, foi picado por ela. Seu pai, um biólogo, mesmo sem ver a cobra, deduziu que ela era peçonhenta e socorreu o filho, tratando com soro antiofídico. Letra A. Que característica desse réptil levou o pai a deduzir que se tratava de cobra peçonhenta? Serpentes peçonhentas, elas possuem dentes inoculadores de veneno que deixam marcas específicas no local da picada. E letra B. Qual é a substância imunológica presente no soro antiofídico responsável pela inativação do veneno? E como esse soro é produzido? O soro contém anticorpos específicos para neutralizar o veneno da cobra. Em institutos especializados, cavalos, bois ou cabras recebem pequenas doses do veneno e passam a produzir ativamente os anticorpos, que constituirão o soro antiofídico. Número 11. Como devemos proceder em caso de uma picada de cobra peçonhenta? Lavar a picada com água e sabão, deixar a vítima deitada e bem hidratada e levá-la rapidamente ao hospital mais próximo, se possível com a cobra. Nada de torniquetes, cortes ou perfurações no local da picada. Qualquer soro deve ser aplicado por profissionais da área médica. 12. Boídeas, família das cobras, cobras gigantes como a sucuri ou anaconda e a piton podem engolir um boi? Resposta: não. Por que as cobras engolem presas maiores do que sua faringe? Estas cobras podem engolir presas grandes, nunca um boi, porque são grandes e de diâmetro considerável. Porém, qualquer cobra pode ingerir alimento de grande volume, porque possui uma articulação bucal especial, facilitando a passagem de presas inteiras
sem que a cobra necessite mastigar o seu alimento, mas a digestão é muito mais prolongada. 13. Os dinossauros foram répteis que viveram na era Mesozoica. Na história do planeta, reveja o quadro do capítulo 16. Com seu grupo de estudos, procure algumas possíveis causas de sua extinção na Terra. Lembre-se que esses animais eram ovíparos, na sua maioria. Então, todo mundo ouve falar, né, que um dos fatos que levou à extinção dos dinossauros foi a queda de um grande meteoro que provocou a morte de muitos animais, além da alteração do clima e dos ambientes onde viviam os dinossauros, pois uma imensa camada de partículas em suspensão impedia a passagem da luz, importante para os vegetais e para o aquecimento do planeta. 14. Renata, a mãe de Lorenzo, resolveu dar de presente para seu filho um animal exótico, um lagarto, devidamente autorizado pelo IBAMA. Observou que na loja eles, os lagartos, ficavam expostos em caixas de vidro nas quais havia uma lâmpada acesa. Explique a razão da lâmpada na caixa em que está colocado o animal. A lâmpada, ela aumenta a temperatura ambiental. O aumento da temperatura eleva a taxa metabólica do animal, aumentando sua atividade, uma vez que ele é psilotermo. No ambiente natural, o animal expõe-se periodicamente à luz solar para aumentar a temperatura corpórea. E letra B. A exposição da caixa à luz solar intensa durante todo o dia na vitrine seria prejudicial ao lagarto? Sim. O lagarto teria um aumento excessivo da temperatura corpórea, o que poderia levar à desnaturação de suas enzimas, hipertermia, podendo inclusive ocorrer a morte do animal. Beleza, turma? Então, por hoje é só. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Um abraço.